Boa noite a todos. Eu quero iniciar agradecendo ao Cresce o convite que me fez para participar dessa quarta nobre e aos senhores pela prestigiosa presença. Na verdade, não é a minha primeira participação na quarta nobre, essa é a segunda. E a intenção é transmitir-lhes mais conhecimento para aplicarem na difícil arte de intermediar a negociação de imóveis. Na minha primeira participação, há exatos 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de falar sobre o corretor, a venda e a compra de imóveis. Essa participação, como todas que são feitas aqui no Cresce, foi gravada pela TV Cresce e foi vista por milhares de pessoas. No YouTube, essa palestra já foi vista por mais de 24.600 vezes. Essas visualizações, que eu me atrevo a chamar de sucesso, me deram a ideia de transformar aquela palestra em um livreto, que chamei de Guia Rápido para a Compra e Venda de Imóveis. Uma ideia que nasceu aqui nesta sala. Onde estão expostas todas as cautelas que compradores e vendedores têm que tomar para conseguirem uma venda e compra perene sem sustos. Esse livreto eu fiz questão de lançar aqui, hoje, porque, como eu disse, a ideia nasceu nesta sala, e ele vai estar à disposição dos senhores no final da apresentação, se quiserem me dar o prazer de adquiri-lo. O tema que escolhi para lhes falar hoje é o contrato com pessoa a declarar na negociação de imóveis. É uma figura relativamente, eu não diria nova, porque o Código Civil já não é mais novo, né? Ainda a gente chama de novo Código Civil, mas, na verdade, ele não é mais novo, já tem mais de 10 anos. Mas é uma figura pouco usada, e eu pretendo mostrar para vocês algumas vantagens que se podem obter fazendo-se um contrato, uma negociação de imóvel com um comprador oculto. Eu tinha 2 opções para lhes fazer essa palestra. Uma, falar de improviso, da maneira que eu gosto, e outra, expondo na tela tudo o que eu vou lhes falar. Eu achei melhor optar pela segunda hipótese, porque assim nós podemos cronometrar o tempo, eu consigo falar tudo aquilo que gostaria de transmitir. E tem um outro problema: na medida que a gente vai avançando nos anos, a gente começa a esquecer o nome das pessoas, mais adiante começa a esquecer o rosto das pessoas, então eu não queria correr esse risco, por isso eu vou projetar tudo aquilo que eu vou falar para os senhores. Começo lhes dizendo, então, que a figura do contrato com pessoa a declarar, que nós vamos chamar de comprador oculto, foi criada pelo vigente Código Civil Brasileiro e veio facilitar a vida dos compradores que se decidem pela compra de vários pequenos imóveis para compor um imóvel maior e ali erguerem seus edifícios ou instalarem suas atividades comerciais ou industriais. Eu digo que facilitou a vida desses compradores, porque toda vez que os vendedores se deparavam com grandes compradores, querendo-lhes comprar os imóveis, as compras se tornavam muito difíceis e caras. Assessorando esse tipo de compra, deparei-me inúmeras vezes com verdadeiras associações de vendedores que, na medida que sabiam do interesse de grandes grupos sobre seus imóveis, uniam-se e tornavam muito mais dispendiosas as compras. Cheguei a enfrentar situações em que os últimos imóveis adquiridos chegaram a custar 4 ou 5 vezes mais do que os primeiros. E o comprador teve que pagar, sob pena de ficar no meio do caminho e não conseguir implantar o seu empreendimento. Para não se submeterem a essas supervalorizações, os compradores driblavam os vendedores, apresentando-se por intermédio de pessoas físicas, nunca deixando transparecer o nome do real interessado. Valiam-se de empregados de confiança, que, em muitos casos, depois de feitas as compras, demonstravam que eles que não eram de tanta confiança e dificultavam as transferências dos imóveis ao real comprador. A finalização dos negócios sempre envolviam dificuldades. A maior delas era a dificuldade financeira que tinham esses empregados de confiança,
já que não possuíam lastro no imposto de renda para assumir as compras. Para contornar esses casos, eu lhes criava um empréstimo feito pelo verdadeiro comprador, com um prazo de vencimento suficientemente grande para que só viesse a ocorrer após a concretização da compra. No momento do vencimento dessas dívidas, os devedores não reuniam condições para quitá-las, então davam os imóveis adquiridos em pagamento ao real comprador. Então fechava-se o ciclo. Era uma engenharia que possibilitava compras mais baratas, mas que deixavam o real comprador preocupado, porque ele não tinha garantia de que o laranja, no bom sentido, lhe acabaria transferindo o imóvel. Essa prática era muito comum e o legislador, sensível às aspirações dos grandes compradores, resolveu a questão criando a figura do contrato com pessoa a declarar, que nós vamos tratar aqui hoje. A previsão legal do comprador oculto no Código Civil está nos artigos 467 a 471. O 467 diz que, no momento da conclusão do contrato, uma das partes pode reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que vai adquirir os direitos e assumir as obrigações decorrentes. O 468 diz que essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. Na verdade, a lei fala em 5 dias, mas abre a possibilidade de se estender esse prazo por um tempo maior. O 469 diz que a pessoa nomeada, de conformidade com os artigos antecedentes, adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato a partir do momento em que ele foi celebrado. O 470 diz que o contrato será eficaz somente entre os contratantes originários nas seguintes condições: se não houver a indicação de pessoa ou se o nomeado se recusar a aceitá-la. E, em segundo, se a pessoa nomeada era insolvente e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação. O 471 enfeixa o problema, dizendo que, se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários. Então, não é uma brincadeira. Quando se pretende fazer uma negociação que envolva um comprador oculto, a coisa tem que ser bem estudada entre o real comprador e a pessoa que vai se apresentar como comprador, porque ela corre o risco de ter que assumir a obrigação que assinou, que um contrato ele não se desfaz porque, desculpe, eu não quero mais, foi engano, o real comprador não se interessa mais, então é uma coisa muito séria. Pela nova sistemática, o comprador oculto pode apresentar-se ao vendedor sem precisar usar artimanhas, não precisa se endividar, não precisa assumir nenhuma responsabilidade. Eu disse para vocês que, no passado, eu cheguei a fazer empréstimos para essas pessoas poderem fazer face às compras. Hoje, com a figura do comprador oculto, isso não é mais possível. Aliás, não é mais necessário. O real comprador, por sua vez, fica salvo de risco de ter que lutar com o seu representante para ver o imóvel adquirido transferido para o seu nome. Ele fica tranquilo. Além disso, as compras passaram a ser mais baratas, pois os valores pagos ficaram bem menores e passou-se a economizar os custos com a transferência do imóvel ao real comprador. O que acontecia antes? O comprador que se apresentava ao vendedor recebia a escritura, né, pagava todo o ITBI, o registro, transferia o imóvel para o seu nome e depois tinha que repassá-lo ao efetivo comprador. Então, ia pagar mais ITBI, mais uma escritura, mais um registro, e isso tudo hoje não é mais necessário, tudo sem sacrificar a segurança jurídica do negócio. Vou lhes falar da estrutura do contrato de compromisso de venda e compra com o comprador oculto. Como é que ele funciona? O compromisso de venda e compra, utilizando a figura do comprador oculto, é exatamente igual àquele que seria feito com o comprador verdadeiro. Ou seja, tudo será igualmente estipulado, como, por exemplo,
o nome das partes, suas qualificações, endereços, preços e as condições de pagamento, os documentos que o vendedor deverá apresentar ao comprador, a questão da posse, a questão dos impostos atrasados, a possibilidade de arrependimento ou não, a previsão da adjudicação compulsória, caso o vendedor se negue a outorgar a escritura e etc. Enfim, tudo aquilo que seria previsto em um compromisso celebrado entre o vendedor e o efetivo comprador, a única cláusula que diferencia o compromisso dessa natureza de um compromisso normal, digamos assim, que seria aquele feito entre realmente duas pessoas que se apresentam e são aquelas que pretendem fazer a negociação, seria o seguinte: o contrato começa dizendo que, nos termos do artigo 467 do Código Civil Brasileiro, o comprador, que é aquela pessoa, o comprador oculto, ele se reserva o direito de indicar a pessoa que deverá adquirir os direitos e assumir as obrigações decorrentes do instrumento somente por ocasião da assinatura da escritura de venda e compra. Então, na minha experiência profissional, eu tenho usado aquela possibilidade que o artigo 468 dá, de não indicar nos 5 dias depois da concretização do negócio, mas só indicar no momento da assinatura da escritura. Quer dizer, o vendedor do imóvel ele só vai conhecer o comprador efetivo, o real, no momento que assina a escritura e recebe o pagamento. Vou lhes dar a sugestão de um instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel com pessoa a declarar, e vocês podem tomar isso como exemplo, porque não vai sair disso que eu vou lhes sugerir. Aqui, vocês me desculpem, hoje é dia do idoso, né? Eu costumo fazer umas palestras para jovens e digo, o nome é Os Idosos Também Amam e Gostam de Aventura. Aproveitei o pendrive e acabou ficando esse slide aí. Esse Jeep aí eu apresento no momento que falo que o idoso gosta de aventura, mas não faz parte da palestra. Vocês não se preocupem que o resto vai dar certo. Como? Não entendi. Não, não é. Aquela estrela parece, mas não é. É coisa de idoso. Bom, o contrato, então, ele vai dizer que, por instrumento particular, de um lado como otorgante, comprometente e vendedor, daqui em diante chamado simplesmente vendedor, vamos qualificá-lo, vamos colocar o endereço, e, de outro lado, como otorgado compromissário comprador, doravante denominado simplesmente comprador, vamos qualificá-lo também, o nome, endereço, tem entre si certo e ajustado o que segue. E no capítulo 1 já falo do direito de indicar o real comprador, para dar ao contrato a conotação exata de que é um contrato com comprador oculto. Então, repito aquela cláusula que mencionei aí atrás. Nos termos do artigo 467 do Código Civil Brasileiro, o comprador reserva-se o direito de indicar a pessoa que deverá adquirir os direitos e assumir as obrigações decorrentes deste instrumento somente por ocasião da escritura pública de venda e compra. E aí eu repito o artigo 468, que dá esse direito de se estipular um outro prazo e não aqueles 5 dias, que eu acho sempre muito curto. No capítulo 2, vamos falar do imóvel. O vendedor, por força do registro número tal, feito em tal data, na matrícula tal, do cartório de registro de imóveis da comarca X, é o único e exclusivo senhor e possuidor do imóvel com inscrição municipal número tal, a seguir descrito e caracterizado. E recomendo sempre que a descrição do imóvel seja exatamente igual àquela constante da matrícula, porque senão vocês correm o risco de fazer o contrato, levarem ao registro de imóveis e voltar com aquela nota de devolução que a gente acha sempre horrível, né? Então, a recomendação é copiar exatamente o teor da matrícula, da descrição do imóvel, para não se ter problema.
No capítulo 3, eu falo do compromisso de venda e compra, especificamente, dizendo que o vendedor compromete-se a vender ao comprador, que, por sua vez, compromete-se a adquirir o imóvel descrito e caracterizado pelo preço ajustado de X reais, a ser pago pelo comprador da seguinte forma. E aí vamos descrever as condições de pagamento, se é à vista, se é a prazo, o vencimento das parcelas, enfim, tudo aquilo que vocês conhecem. No capítulo 4, eu falo da escritura de venda e compra, e digo que o vendedor compromete-se a outorgar a quem o comprador indicar, porque é um comprador oculto, vai ser uma outra pessoa que vai assumir os direitos e obrigações, a escritura de venda e compra que transferirá toda a posse, domínio, direitos e ações que ele vem exercendo sobre o imóvel, após a plena quitação da última parcela. E para isso o vendedor obriga-se a apresentar os seguintes documentos. E vou falar rapidamente aqui sobre os documentos, que aliás são objeto daquele livro, ali tem tudo detalhado, o que precisa se pedir para o comprador, para o vendedor. Então vamos pedir a comprovação de que o imóvel foi oferecido em idênticas condições aos inquilinos que ocupam o imóvel, se for o caso. Você sabe muito bem que para se vender um imóvel alugado, o vendedor tem primeiro que oferecer o imóvel ao inquilino. Sob pena de, não fazendo isso, o inquilino tomar conhecimento da venda, depositar o dinheiro em juízo e acabar anulando aquela escritura de venda e compra, e que vai causar transtornos imensos, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Vamos pedir a cópia do título de propriedade, que pode ser a escritura de venda e compra, o formal de partilha, a carta de adjudicação e etc. Por que se pede o título de propriedade quando você poderia resolver o problema com a matrícula? Se pede o título de propriedade para verificar se realmente o vendedor se apresentou na lavratura da escritura pessoalmente ou se foi representado por um procurador. Aí reside um grande problema. Se ele foi representado por procurador, nós vamos ter que verificar se aquela procuração que foi usada naquele ato estava em vigor. E se realmente ela existia. Porque, na minha já grande experiência profissional nesse assunto, por várias vezes me deparei com procurações falsas, lavradas lá no interior, numa pequena cidade, o que anula completamente o título. Então, quando se depara com uma procuração, pede-se ao cartório onde foi lavrada a procuração uma certidão para que conste a data que ela foi outorgada, se na época da lavratura da escritura ela estava em vigor e se realmente ela existe, né? Vamos pedir a certidão vintenária de propriedade com negativa de ônus e alienações com menos de 30 dias da expedição e que se obtém no registro de imóveis onde está registrado aquele imóvel. Vamos pedir o carnê do IPTU do ano em curso, com as parcelas vencidas devidamente quitadas. Vamos pedir uma certidão negativa de débitos do IPTU para verificar débitos de anos anteriores e certidões dos cartórios de protesto em nome do vendedor, do local onde se situa o imóvel e do local de sua residência. Por que em dois locais? Porque o vendedor pode estar perfeitamente tranquilo na cidade onde se localiza o imóvel, pode residir numa outra comarca e está cheio de problemas, cheio de execuções, de protestos, né? Então, nós temos sempre que tomar essa cautela. Aonde se localiza o imóvel e aonde reside o proprietário. Eu vou pedir que, no final, vocês façam as perguntas que quiserem, porque senão quem está nos assistindo pela TV Cresce vai ouvir a minha resposta, mas não vai ouvir a sua pergunta. Então, eu vou ficar à disposição no final e vou atender a todos na medida que me for possível. Vamos pedir também as certidões dos distribuidores forenses da Justiça Estadual,
onde vão constar ações cíveis, família, executivos fiscais, estadual e municipal, e da Justiça Federal, também em nome do vendedor, do local onde se situa o imóvel e do local de sua residência. Vamos pedir a certidão do distribuidor da Justiça do Trabalho para verificar se o vendedor tem ações trabalhistas contra ele, se tem execuções contra ele. Vamos pedir certidão negativa de desapropriações expedida pela prefeitura do local onde se situa o imóvel, e esse documento é muito importante porque hoje os imóveis estão cada vez mais escassos, pelo menos os grandes, né? Os pequenos ainda a gente consegue negociar com facilidade. Mas as prefeituras não têm mais aonde montar os seus equipamentos públicos, então estão sempre desapropriando. Então é importante se pedir essa certidão na prefeitura para verificar se não tem um decreto declarando de utilidade pública aquele imóvel para fim de desapropriação. E aí a gente, isso não quer dizer que não vá haver desapropriação, mas pelo menos naquele momento em que foi feito o negócio, a situação não existia. Vamos pedir a certidão negativa de débitos expedida pela Receita Federal do Brasil, para ver se o vendedor não tem débitos de impostos federais, principalmente o imposto de renda. No item seguinte, eu falo das despesas incorridas com o pagamento dos emolumentos de tabelião, de notas, de oficial de registro de imóveis e do imposto de transmissão de bens intervivos, que serão da exclusiva responsabilidade do comprador. Isso é a praxe, mas nos dias de hoje a gente tem assistido que o grande estoque de apartamentos, principalmente, está fazendo com que as construtoras estejam transferindo os imóveis aos compradores livres de quaisquer despesas desse tipo, né? Mas essa é a regra geral. No capítulo 5º, eu falo das condições gerais e digo que, se for o caso, o presente instrumento é ajustado em caráter irrevogável e irretratável para as partes contratantes e poderá ser levado ao registro imobiliário para todos os efeitos legais, ficando desde já autorizados todos os registros e averbações que se fizerem necessários. Isso também, se realmente for irrevogável e irretratável, pode ser uma venda e compra que deu direito de arrependimento. Aí isso é só adequar essa cláusula, né? A partir da data da transmissão de posse do imóvel compromissado ao comprador, passará ele a responder por todos os tributos, encargos, despesas e tarifas incidentes sobre o mesmo, ainda que lançados em nome do vendedor. Esta cláusula prepara a seguinte, que se o comprador deixar de pagar encargos e tributos foram lançados em nome do vendedor, porque nem sempre o comprador corre nos órgãos estatais e muda a responsabilidade para o seu nome, né? Então, caso o vendedor venha a qualquer tempo ser executado por despesas, encargos e tributos de responsabilidade exclusiva do comprador, lançadas em nome do vendedor, o comprador desde logo obriga-se a oferecer bens de sua titularidade como garantia de pagamento de tais cobranças, assim como das respectivas custas e despesas, inclusive processuais e dos honorários de advogado, porque certamente o vendedor vai ter que recorrer ao judiciário. Então, a cláusula já está colocada, o comprador não vai poder dizer que não sabia, né? O vendedor declara expressamente desconhecer que o imóvel se encontra sujeito a ônus reais, judiciais ou extrajudiciais, bem como desconhece a existência de ações ou gravames que possam inviabilizar a presente transação. Toda vez que se faz uma declaração, se faz sob as penas da lei. O vendedor declarando isso, e eu faço questão de colocar no contrato essa cláusula, porque se ele tem conhecimento de algum problema, seja judicial ou extrajudicial sobre o imóvel, ele já declarou que não tinha. Então, ele vai ser processado criminalmente.
e eu vou ficar mais tranquilo. Eu tenho um fato interessante, vendo que toda transação imobiliária ela envolve riscos. Por mais que a gente se acautele, por mais que se peçam documentos, sempre vai existir a possibilidade, sempre vai existir o risco, né? Porque as pessoas, infelizmente, não são todas elas honestas. A gente vai ficando mais experiente na vida e o advogado começa a ficar um contador de causos, né? Então, me ocorre um caso recente. Eu trabalho por uma empresa que, nos últimos 7 anos, adquiriu mais de 70 imóveis, imóveis muito grandes. E a preocupação de comprar um imóvel grande, o valor é muito alto, então os advogados até tremem, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Mas, como? Mas nós compramos um imóvel recentemente, no estado do Rio de Janeiro, tomamos todas as cautelas possíveis. Sabíamos que o vendedor era uma pessoa jurídica, sabíamos que essa pessoa jurídica tinha débitos estaduais, municipais, federais, INSS, enfim. A empresa estava mesmo precisando vender o imóvel para se acertar. Bom, pedimos tudo, o pagamento não foi feito à vista, porque haviam muitos débitos, e a gente foi liberando o pagamento na medida em que a pessoa conseguia quitar esses débitos, né? Muito bem. Apresentaram-nos, e esse é um documento muito importante quando se negocia com uma pessoa jurídica, o contrato social. O contrato social com todas as suas alterações. E veja o cuidado que se tem que tomar. Existe o contrato original, existe uma série de alterações que entra sócio, sai sócio, aumenta capital. E nós tomamos o cuidado de pegar a última alteração apresentada e recorrer à Junta Comercial do Rio de Janeiro para verificar se realmente aquela alteração era a última e se aqueles sócios que constavam na alteração eram efetivamente os sócios da empresa. Fizemos isso, tudo perfeito. Construímos um imóvel em cima do terreno, um imóvel, para vocês terem uma ideia, de 20 milhões de reais, um empreendimento grande. E nos dias da inauguração, próximos da inauguração, aparece um sujeito que nos propõe uma ação de reintegração de posse, dizendo o seguinte: mas eu não vendi, falando para o juiz, eu não vendi nada para eles. E eles fizeram um imóvel em cima do meu terreno. Bom, eu, como o responsável do setor, eu não preciso dizer que eu passei a não dormir mais, né? Porque um imóvel grande, um valor enorme. E o que eu ia dizer lá em casa? Falhamos? Mas, na verdade, nós não falhamos, nós tomamos todas as cautelas, nós entramos num golpe. Olha o golpe. A alteração era do ano de 2005, se eu não me engano, e só foi levada a registro na Junta Comercial em 2013. Mas ninguém estranhou isso. Está registrado, está com as firmas reconhecidas, está tudo bem, né? E no Rio de Janeiro, as coisas são... Tem algum carioca aqui? Então eu vou falar um pouquinho do Rio de Janeiro. As coisas lá são... Tem carioca? Estão vendo, Então, os cariocas que me desculpem, mas realmente o estado do Rio de Janeiro está com alguns problemas que precisam ser resolvidos. Mas, então, olha o que aconteceu. Falsificaram um reconhecimento de firma. E lá no Rio de Janeiro, a Junta Comercial exige que o reconhecimento de firma seja feito por autenticidade. O único caso que eu me lembro que é exigida autenticidade é na venda de veículo, que você vai no cartório, assina o livro e aí é reconhecida a firma. Mas lá no Rio de Janeiro se exige isso. A pessoa que nos vendeu, o representante da empresa que nos vendeu, havia brigado com o irmão, esta pessoa que nos propôs a ação.
E não tinham mais contato, não conseguiam se falar mais. Então elegeram lá alguém, algum esperto, e falsificou o reconhecimento de firma. Este irmão entrou com um procedimento na junta comercial para anular o registro daquela alteração contratual. E vocês sabem bem que quando se entra com uma ação, o réu tem o direito de fazer a sua defesa e depois o autor tem o direito de fazer uma réplica sobre a defesa do réu. Muito bem. Vou eu para a inauguração de São Pedro da Aldeia. Vou eu para a inauguração e pensei, vou dar uma passada no fórum para ver como é que está o processo, né? E estava lá a réplica. E a pessoa que se dizia lesada havia juntado um parecer já da junta comercial opinando pelo cancelamento do registro, um boletim de ocorrência contra o irmão, que havia provocado a falsificação do reconhecimento de firma, e uma declaração do cartório de notas dizendo que aquela pessoa, o autor da ação, jamais tivera tido o cartão de assinaturas arquivado naquele tabelião. Então, eu não preciso dizer para vocês que vou perder a ação. Tenho certeza absoluta que vou perder. E não sei como vou explicar lá em casa, mas vamos perder. Então, veja que, quando os advogados falam nos cuidados que nós temos que tomar para comprar um imóvel, a coisa é muito séria. E a gente só aprende assim, né? Agora, eu vou ser sincero para vocês, eu não sei como eu vou analisar uma alteração de contrato social. Quer dizer, eu vou ter que ir no cartório que reconhecer a firma para ver se aquilo é autêntico, né? E porque ir na junta comercial só não resolve, a junta registrou, né? Mas muito bem, isso aí é um caso da experiência profissional. Às vezes a gente bate o dedo aqui. Uma cláusula que eu recomendo que vocês coloquem, estamos falando para corretores, é a cláusula da corretagem. Quem vai pagar a corretagem? Eu acho que é uma cláusula que deve se colocar no contrato. Eu coloquei ela de forma simples aqui, que a corretagem devida pela intermediação do presente negócio será de total responsabilidade do vendedor ou do comprador, às vezes é assim que acontece, mas até aconselho a que se coloque o valor e a quem vai ser paga, né? Porque aí não deixa dúvida nenhuma. Essas cláusulas que eu vou falar para vocês são cláusulas padrão a qualquer contrato, mas que eu entendo que deva constar neste tipo de contrato que a gente está analisando. Então, qualquer alteração ou modificação do presente contrato somente será eficaz se realizada por escrito e assinada por ambas as partes. E com isso eu quero dizer, porque hoje o e-mail é uma forma de comunicação que é inegável, que tem um valor muito grande. Mas se eu coloco essa cláusula no contrato e houver um e-mail trocado entre as partes, tentando modificar alguma situação, ele não vai valer, porque eu estou dizendo aqui que somente será eficaz se realizada por escrito e assinada por ambas as partes. Depois eu digo que qualquer tolerância quanto ao descumprimento de quaisquer termos ou condições desse instrumento, ou quanto à irregularidade no exercício dos direitos dele decorrentes, não constituirá renúncia às mesmas condições e termos e não prejudicará, assim, a faculdade dos contratantes de exigirem seu cumprimento e de exercerem o direito de ação a qualquer tempo. Essa cláusula também me parece bastante importante, é comum a qualquer contrato. Caso qualquer disposição deste contrato seja, em determinado momento, considerada inválida ou inexequível, as demais disposições deverão permanecer em vigor e efeito, devendo as partes entrarem em negociações com o objetivo de substituir a disposição inválida ou inexequível por outra que, tanto quanto possível, atinja a finalidade e os efeitos anteriormente previstos,
sem que isso possa ser entendido como novação do presente contrato. Me ocorreu um exemplo muito simples, que seria um índice de correção monetária que se elege para corrigir prestações. Se elegeu o IGPM, por exemplo, e, no determinado momento, esse índice desaparece, não tem mais. Então, o contrato vai ficar sem índice de correção? Não pode. Então, as partes têm que sentarem e eleger um novo índice. Isso é uma coisa que me ocorreu, mas existem 1000 possibilidades, né? Os compromissos e obrigações aqui assumidos pelas partes são passíveis de execução específica, servindo este contrato como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 585, número 2, do Código de Processo Civil. Isso quer dizer o seguinte: o Código de Processo Civil elege vários documentos como títulos executivos extrajudiciais. Um título executivo judicial é uma sentença que transitou em julgado. Mas a nota promissória, a duplicata, o cheque e um contrato celebrado entre partes e assinado por testemunhas também vale como um título executivo extrajudicial. Então, isso sempre é bom colocar. No capítulo 6º, eu falo dos aspectos ambientais. Isso é uma coisa que está em plena evidência. Qualquer coisa que vocês forem fazer, construir uma casa num terreno de 10 por 25, vocês vão ter que submeter aos órgãos municipais para ver se aquela casa vai preencher os aspectos ambientais, né? Então, o vendedor também declara sob as penas da lei que não pairam sobre o imóvel riscos potenciais e reais passíveis de serem causados à saúde humana e a outros organismos. Nesse particular, eu cito sempre um imóvel sobre o qual existia uma garagem de ônibus. Imaginem 100 ou 200 ônibus estacionados durante a noite, pingando o óleo do motor e infiltrando no solo. Imaginem comprar um terreno desse e verificar que o imóvel está contaminado. A CETESB simplesmente vai determinar que se remova toda aquela terra contaminada até que não chegue num ponto que não é mais contaminada a terra, para poder aprovar qualquer projeto. Então, o vendedor aí está declarando sob as penas da lei que não existe esse risco sobre o imóvel. Esta é a segunda cláusula mais importante do contrato com o comprador oculto, que é a confidencialidade, que é o cerne da questão do contrato com pessoa a declarar. Então, tendo em vista a natureza e o objeto desse contrato, as partes obrigam-se por si, seus empregados ou prepostos, a manter absoluto sigilo sobre a transação ora celebrada, não divulgando seu conteúdo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. O caráter de confidencialidade pactuado estende-se no tempo e no espaço e deverá ser respeitado pelas partes, bem como por seus empregados e prepostos, não só durante a vigência do contrato, mas também após a eventual extinção da relação contratual, sob pena de quem der causa responder pelas perdas e danos que causar. Por que isso está escrito? Porque depois da vigência do contrato, o sigilo deve continuar sendo mantido. Exatamente por isso. Imagine que eu queira comprar 5 imóveis pequenos para fazer um imóvel maior, como eu falei no início. Ora, o vendedor, lavrando a escritura, ele pode pensar, bom, já me desincumbi e me dou o direito de espalhar para os meus vizinhos quem foi o comprador. Aí perdeu a graça, porque o contrato com o comprador oculto não vai servir mais para nada, porque aquele primeiro vendedor acabou contando que eu era o comprador. Então, essa cláusula é a mais importante do contrato. No capítulo 8º, eu falo da solução das controvérsias, que todo contrato precisa ter, e menciono aí 2 formas de se resolver a controvérsia: por arbitragem ou pela via judicial, aquilo que as partes entenderem
melhor. Assinatura do vendedor e do comprador. Eu falo vendedor sempre, não vou entrar no aspecto esposa, mas vocês sabem bem o que é isso. E as testemunhas, coisa primordial num instrumento particular. Sem as testemunhas, o instrumento particular não vai ser título executivo extrajudicial. Coloco lá o espaço para assinatura, o espaço para preencher o nome da testemunha, porque dificilmente alguém assina legível, né? Coloca-se o endereço, porque eu posso precisar no futuro, se tiver que executar esse contrato, chamar aquelas testemunhas. Então, eu vou ter o endereço da testemunha. Coloco o RG e o CPF. O bastante seria o RG? Eu entendo que não, porque o RG não é um documento nacional. Eu posso ter um em São Paulo, um no Paraná, um no Rio Grande do Sul, e o CPF não. O CPF é um documento único, com um número único, e eu serei encontrado por esse CPF ou na Receita Federal ou no Tribunal Regional Eleitoral. Porque quando nós fazemos o nosso título de eleitor, colocamos lá o nosso endereço, e ele está sempre sendo atualizado. Então, é uma forma de... Olha, aí é um outro slide errado, que é da mesma palestra. Aí eu projeto a Gisele Bündchen para falar que o idoso também ama. Mas tudo em homenagem ao Dia do Idoso hoje. Então, como vocês viram, a engenharia continuou a ser feita. Não é um contrato simples, não é um contrato comum. Ela depende de uma certa engenharia. Porém, a compra e venda do imóvel preservou as partes de qualquer risco. O real comprador não ficou à mercê do lado negro de seu eleito para negociar, e o vendedor não foi ludibriado, no bom sentido, é claro. É mais um caso da minha experiência profissional. E isso em cima do comprador oculto. No início da minha carreira, e eu coloco ali quando a experiência me faltava, mas a criatividade do jovem me sobrava, e nem se imaginava a figura do comprador oculto, eu fui convocado a assessorar uma compra de um grande imóvel na Grande São Paulo. Isso lá pelos idos de 1974. Ocorre que, se o comprador se apresentasse a negociar com o vendedor, jamais se conseguiria fechar o negócio, porque eles tinham um relacionamento péssimo. Então, a minha criatividade na época, eu sugeri que o comprador se apresentasse ao vendedor por intermédio de um dos diretores da empresa interessada. Era uma empresa, então escolheria lá um diretor de confiança, né? E ele se apresentaria como o comprador. E assim foi. O diretor apresentou-se como comprador, o negócio foi fechado, eu preparei o contrato, os pagamentos foram feitos, lavrou-se a escritura, o imóvel foi transferido para o diretor. Só que entre o fechamento do negócio e a transferência do imóvel, decorreu um tempo, porque o negócio não era à vista, né? E o relacionamento da empresa com esse diretor passou a ser horrível. Tanto que ele foi demitido, e o que aconteceu? Acabou levando o imóvel com ele. E aí me perguntaram, e agora? Eu falei, agora cabia a mim resolver o problema, eu dei a ideia. E tentei amigavelmente, eu tinha um bom relacionamento com esse diretor, né? Ainda mesmo depois dele sair da empresa, tentei amigavelmente, mas tinha toda aquela mágoa da rusga que se arrumaram lá, e não consegui amigavelmente. E tive que... A propriedade era perfeita. Ele comprou, pagou, recebeu a escritura, registrou, não tinha nenhum problema. A única arma que eu poderia invocar eram os adiantamentos que a empresa fez para esse diretor para fazer a compra do imóvel. Isso estava contabilizado. Eu falei, bom, aqui vou me pegar, né? E assim fiz, propus uma ação judicial contra o diretor, reivindicando a propriedade. E chegar no juiz e contar uma história dessa é bastante esquisito, né? Porque seria argumentação contra documento perfeito, né? Bom, além dos adiantamentos, eu me vali de testemunhas. Pessoas que, na época, presenciaram a negociação.
E depois de alguns anos, alguns não, de muitos anos e muito sofrimento, a ação foi julgada em favor da empresa e o imóvel lhe foi transferido. E eu me safei, né, por ter dado a ideia e graças a Deus continuei a minha vida, porque senão acho que ela terminaria ali. Então, atualmente, com a possibilidade de utilização do comprador oculto, esse risco não se corre mais. E aquilo que era uma grande engenharia, envolvendo vários riscos, chegou ao fim, dando mais conforto e segurança em negócios nos quais o efetivo comprador não quer expor-se ao vendedor no primeiro momento. Sérgio, boa noite, é Santos. Então, a dúvida que fica na operação de compra e venda, né, com o comprador oculto. Perfeito. Então, o representante, a pessoa que vai estar no contrato, ela vai pagar com recursos que o comprador oculto vai estar passando para ele, né, como foi dito. Como que formaliza isso aí na parte fiscal, né? Porque você vai ter grandes volumes, né, de dinheiro movimentando na conta de uma pessoa que ela não tem essa posse. Tá. Isso foi no passado. Isso foi um problema no passado, como eu falei. Hoje não. Hoje o comprador oculto se apresenta sem problema nenhum, porque já disse no contrato que ele não é o comprador real. Ele simplesmente está se apresentando para viabilizar a negociação. Então, ele não vai ter problema nenhum, porque, no final, quando lavrar a escritura, vai lavrar em nome do real comprador. Agora, o que eu falei era no passado, quando essa figura não existia. Então, se fazia um empréstimo para esse comprador oculto, e, no final, ele não tinha condições de pagar o empréstimo, dava o imóvel em pagamento. Eu entendi a sua pergunta porque isso ficou registrado lá na Receita Federal como ele tendo adquirido o imóvel. Mas no momento que... Bom, graças a Deus isso acabou. Se eu causei algum problema para alguém no passado, isso não aconteceu nada, ninguém foi chamado, ninguém teve que prestar contas. Mas hoje eu garanto para você que isso não existe mais, porque ele se apresenta não como o efetivo comprador, mas como o comprador oculto, aquele que vai indicar a pessoa que efetivamente vai comprar o imóvel e vai assumir as obrigações, certo? Então, não tem necessidade dele declarar na parte fiscal essa movimentação? Não, hoje não, absolutamente não. Agora, caso ele seja pego, né, por essa movimentação, ele consegue comprovar através desse contrato a receita? Porque ainda se faz isso, quer dizer, o comprador efetivo, ele fornece os recursos para o comprador oculto, mas isso está perfeitamente previsto na lei, ele não vai ter problema nenhum. E se tiver, ele só vai justificar, olha, eu assinei esse contrato, mas eu não era o real comprador, eu era um comprador oculto, certo? Sérgio, uma outra coisa que eu também cheguei um pouquinho atrasado, só para reforçar a vantagem dessa operação, né, do comprador oculto, para o comprador oculto, se você pudesse repetir. A vantagem é para o comprador real, né? Porque, como eu disse, se você pretende comprar vários imóveis, vários pequenos imóveis, para fazer um imóvel maior e fazer lá um empreendimento grande, na medida que você compra o primeiro, os outros ficam sabendo, você é corretor, sabe melhor do que eu, os outros ficam sabendo e aí começa a especulação, os imóveis começam a subir e é como eu falei. Eu cheguei a assistir negociação que o último imóvel custou 4 ou 5 vezes mais caro do que o primeiro, certo? Num dos momentos, eu não lembro se é o capítulo 4 ou 5, você estava referenciando sobre a solicitação de certidão no local de residência, isso, né? Isso. E também no local do imóvel, isso, exatamente, né? Tanto das pessoas. Porém, essas certidões não são pelo CPF da pessoa? Isso não é questão nacional que vai sair as forenses, imagine que a gente está falando em 2 estados, né? Se for no estado de São Paulo, você coloca lá o CPF e hoje em dia saem as ações contra a pessoa. No estado de São Paulo, mas imagine que o imóvel é em Minas e o proprietário mora em São Paulo, então você não vai ficar sabendo de Minas Gerais. Essa pesquisa você pode até fazer no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas eu acho que é uma obrigação do vendedor te atender, né? Porque ele está querendo vender o imóvel, ele tem interesse, e senão nós vamos trabalhar para o vendedor. Mas o CPF, o fato de ser um documento nacional,
Isso já não... Quando eu falei do CPF ser um documento nacional, é que você tem um número único que vale em qualquer parte do país. Não é como o RG, que você pode ter um em cada estado. Mas você pode fazer a pesquisa preliminar, e eu faço isso, no site dos tribunais de justiça, para ver ações judiciais, né? Já não consigo fazer de protesto, consigo fazer de Justiça Federal, mas protesto eu não consigo, né? Mesmo que seja Rio Claro, por exemplo, em São Paulo, e o vendedor mora aqui, eu não vou conseguir fazer por internet. Eu vou ter que ter a certidão do cartório, lá de Rio Claro, e o cartório de São Paulo. Não existe a possibilidade de conseguir via internet. Dúvidas sobre colocar, juntamente com o contrato de intermediação, o formulário de proposta e contraproposta, que, sendo aceito pelas partes, transformam o mesmo em contrato preliminar, ou seja, aquele por via do qual ambas as partes se comprometem a celebrar mais tarde outro contrato, que será o principal, nos moldes estabelecidos no artigo 462 a 466 do Código Civil? A proposta e a contraproposta são 2 contratos, na verdade. O nome é proposta, mas ela efetivamente é um contrato e obriga as partes. O final da pergunta... Ou seja, aquele... transformam em contrato preliminar, ou seja, aquele que por via da qual ambas as partes se comprometem a celebrar mais tarde um outro contrato, que será o principal. Sim. A proposta, embora ela seja um contrato e obriga as partes, ela tem algumas condições para se efetivar, para que acabe gerando o contrato final da negociação. Eu acho que a preocupação dele é a comissão, né? Se ele vai receber a comissão ou não. Existe jurisprudência hoje dizendo que a simples aproximação das partes pelo corretor, ele já faz jus à comissão. É uma jurisprudência ainda não firme, mas, novamente, a minha experiência. Eu já perdi um caso em que o negócio não se realizou e o corretor recebeu a comissão. Existia uma condição, era um contrato condicional. A venda e compra vai se efetivar se ocorrer determinada condição. E a condição não ocorreu. E a condição era a principal, era o pagamento. O comprador se propôs a obter um financiamento na Caixa Econômica Federal para construir uns prédios lá e não conseguiu. A venda não se efetivou, mas o corretor acabou recebendo a comissão. Ele entrou com uma ação judicial e o tribunal, já em recurso de apelação, confirmou a sentença dizendo que ele fazia jus à comissão. Ainda é uma jurisprudência muito embrionária. Ele ganhou uma comissão sobre o quê? Por ter aproximado as partes. Ah, tá. Ele apresentou o comprador ao vendedor, fez uma série de trabalhos, né, para que a venda se concretizasse, e ela acabou não se concretizando. Mas, mesmo assim, ele recebeu a comissão. Ah, tá. Não é o caso para se tomar como exemplo. Ainda é uma coisa que os tribunais não chegaram a uma Quando existe um prazo, por exemplo, eu tenho um cliente que o imóvel custava 1.200.000. Sim. E o comprador ofereceu 800 mil à vista e o vendedor aceitou. Sim. Só que ele falou que queria entrega imediato. Só que o cliente não quer. Ele quer pagar e o vendedor sai no tempo da transação, no tempo que durar. Você fala no imóvel que o vendedor reside no imóvel, é isso? Ele reside no imóvel. E ele não aceita Esse é um grande problema. Comprar um imóvel que o vendedor reside no imóvel é um grande problema. É assim como ter um inquilino dentro do imóvel. Exatamente. Ele precisa do dinheiro para comprar outro imóvel. Não, mas ele não precisa. Ele vai embora do Brasil. Ele mora há 40 anos nesse imóvel. Mas então ele não pode entregar o imóvel rapidamente? Ele quer 90 dias para entregar. E o cliente vai pagar à vista no cash e ele não aceita. Eu, se fosse o comprador, não pagaria. Eu pagaria com a chave. Então, essa é a minha dúvida. E o meu cliente não quer pagar para ele. Não, mas eu acho que ele está corretíssimo. Está certo. Porque o fato dele pagar não quer dizer que Porque mesmo assim o imóvel custava 1.200.000. Ele ofereceu 800 mil no cash e ele aceitou. Só que ele quer 90 dias. Não, mas aí é uma...
Obrigada. É uma venda e compra fadada ao insucesso. Ah, sim. Muito obrigada, doutor Sérgio. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou ficar à disposição para quem quiser fazer perguntas. E, mais uma vez, agradeço o convite do Cresce para participar dessa quarta nobre. E espero que o sacrifício de vocês não tenha sido em vão e que todos possam usar essa nova forma de negociação no seu dia a dia. Muito obrigado a todos.